Falar para você do que eu vou falar, né? Tema criativo, né? Natan criou para nós aí. Aleluia. Olhos abertos para ver o Senhor. Eu podia ter, eu fiquei na dúvida de outros temas, mas eu vou falar, irmãos, nessa noite, de uma história que aconteceu num domingo. Que domingo foi esse? Esse domingo não foi um domingo comum, né? Não foi um domingo qualquer, foi o domingo que Jesus ressuscitou. Naquele domingo, né? Então ele foi morto na sexta. Então, e naquela tarde eles saem de Jerusalém e eles vão para uma vila, um lugar chamado Emaús. Então é conhecida a história como dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estão indo, e já estava noite, e eles estão indo naquela direção, e de repente um homem acompanha. Um homem começa a seguir eles, está junto deles. Talvez, sabe, a gente que é do Nordeste, quando eu falo sempre do José, porque José é da minha terra lá também. Talvez eles se aproximaram e disseram para ele: José, boa noite, tudo bem? Tudo bem. E começaram a conversar. Eles vão ali pela estrada fora, conversando, falando entre si. E aquele homem que está seguindo aqueles dois, na verdade tratava-se do próprio Jesus já ressuscitado. E Jesus começa a perguntar para eles, e eles não conheceram que era Jesus. E Jesus pergunta para eles: olha, o que vocês falam aí? O que vocês conversam, né? Qual o assunto que vocês conversam nessa caminhada? E eles disseram: você, não é possível, você está vindo de Jerusalém e você não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias de Jerusalém? Não é possível, todo mundo sabe, a história é conhecida por todos. Jesus, né, o homem que fazia milagres, um homem muito bom, ele foi morto na sexta-feira e hoje já é o terceiro dia. Então, naquela conversa ali, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, porque todos nós, irmãos, todos nós estamos nessa estrada também. Amém? Eu e você estamos nessa estrada também. E é disso que eu quero falar nessa palavra com você, porque eles vão falando, conversando com Jesus, e Jesus conversando com eles, e aos poucos os olhos deles foram se abrindo para reconhecer quem era Jesus, né? E nessa estrada, irmãos, eu quero dizer para você que nessa estrada que nós estamos percorrendo, a cada dia que passa, eu não gosto de ver essas coisas aqui, ficar quieto, copinho ali balançando na minha frente. Nessa estrada, a cada dia na sua vida, os seus olhos devem ir sendo abertos. A cada dia você deve enxergar diferente. A cada passo que você dá com Jesus, os seus olhos têm que se abrindo. Nós não podemos fazer o caminho inverso. Você anda com Jesus e você piora. Você está andando com Jesus e você parece que fica mais cego. Parece que você fica com menos entendimento, com menos sabedoria. Você está andando com Jesus e parece que as coisas ficam mais difíceis. Não, irmãos, sabe, a sua caminhada com Jesus é do jeito que eu estou falando para você. Cada dia que passa, os seus olhos têm que se abrir. Amém? Seus olhos têm que se abrir. Então não é a dificuldade que você passa, a tempestade que foi falada aqui pelo pastor Arnaldo, que você passa, que deve te colocar para longe. Tudo isso deve te colocar para perto do Senhor, para você enxergar mais o Senhor, para você ter mais experiência com o Senhor. Talvez tem coisas que você está passando aqui que você não entende, você não sabe por que passa, mas sabe, se você persevera, você vai perceber que até isso, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então você vai perceber que vai ser para o seu bem, até os desafios que você enfrenta vai ser para o seu bem. Não estão comigo? Aleluia. Então, eu estava vendo uma reportagem hoje, lembrei agora, estava fazendo uma reportagem de um jogador de futebol chamado Falcão. Não é aquele Falcão
da Copa de 82, quem lembra? Quem não era nascido em 82 aqui, levante a mão. Quem não era nascido em 82? Você já era nascido, José? Não era ainda. Quem já era nascido em 82? Eu. 82, 40 anos, é isso mesmo, é nós, né? 40, nessa casa aí. Né, Antônio? 82 já era nascido, o irmão também? 82. Não era aquele Falcão. É o Falcão que foi o melhor jogador do mundo de futsal. Futebol de salão. Vamos ouvir falar desse jogador? E fizeram uma homenagem para ele e eu estava vendo lá e realmente é impressionante. Eu gosto de assistir vídeos dele porque realmente o cara foi fora de série, né? Na área dele foi fora de série. Aí fazendo uma homenagem para ele, e lembraram de uma época onde ele muito famoso, e havia uma garotada muito fã desse jogador, e tinha um jogo, né? E naquele jogo ali, de repente, o Falcão chega, só que ele chega caracterizado como mendigo, o cara maltrapilho, com umas caixas na mão, e eles, então, alguém fala assim, olha, não, ele falou, deixa eu entrar nesse time, deixa eu entrar. Aí o técnico falou, entra aí, deixa ele entrar. E ele entra, e ele arrasa. O pessoal fica de boca aberta, um mendigo. Daqui a pouco ele se descaracteriza, né? Ele começa a tirar, né, aquelas coisas de mendigo, e as pessoas olham e falam, é o Falcão, só podia ser. Eu fiquei imaginando que na nossa vida, às vezes você começa a andar com Jesus e você não tem a percepção de quem realmente é Jesus. Você não tem um entendimento claro de quem realmente é Jesus. Até por conta dos ensinamentos errados. Talvez pessoas chamaram você para ir para a igreja porque você estava com uma dor de cabeça e disseram, na minha igreja resolve. A Universal resolve. Né? A Assembleia resolve, né? a Deus e amor resolve, a vida na palavra resolve. Tem igreja que faz isso, resolve. Não, é só marketing. Então as pessoas começam a andar, vai, e foi bom, resolveu. Jesus não é egoísta, o cara chega lá todo quebrado, Jesus cura. Mas você não tem experiência ainda de quem é Jesus. Você está andando com Ele, você está andando próximo dEle, né? Te chamaram, você foi para o encontro, agora foi para a célula, e você está indo. Agora, qual o objetivo? O objetivo é que agora você tenha uma experiência com Ele. Então as pessoas começaram ali, os meninos jogando, achando que era um jogador que jogava bem, mas daqui a pouco eles percebem que era o melhor jogador do mundo. Deixa eu falar, o meu objetivo nessa palavra é que você tenha uma experiência tão profunda com Jesus, que Jesus ele passa a ser algo completamente diferente. Ele passa a ser tudo na sua vida. Quando você vai, às vezes, evangelizar alguém, você percebe que as pessoas não têm entendimento nenhum espiritual. E as pessoas, elas acham que, elas confundem Jesus com um tira-dentes, sabia? Jesus não foi o que morreu enforcado? E o tira-dentes que morreu na cruz? É mais ou menos isso. As pessoas não sabem quem é Jesus, né? As pessoas do mundo, elas não têm, então elas ficam na dúvida. Para quem que eu faço uma promessa? Para Jesus, para o São Francisco ou para o Padre Cícero, né? Cícero é da minha terra lá também. Ou para o Padre Cícero. As pessoas não têm entendimento, porque não sabem quem é Jesus. Amém? Isso eu estou falando de pessoas de fora. E nós? Um dia Jesus está andando com os discípulos e ele para, num determinado momento, ele pergunta para os discípulos: escuta, quero fazer uma pergunta para vocês. O que as pessoas estão falando lá fora a meu respeito? O que eles estão dizendo de mim? O que eles acham de mim? Aí um discípulo falou: uns acham que o Senhor é João Batista. João Batista? E tem mais gente que fala alguma coisa? Sim, tem um que fala que o Senhor é Jeremias. Tem um que só fala que o Senhor é Moisés. Tem um que só fala que o Senhor é, sei lá, Elias. É o que as pessoas achavam de Jesus. Aí Jesus olha para eles e fala assim: e vocês? O que vocês acham?
o que vocês dizem de mim? E naquele momento, Pedro, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha tido uma experiência, ele sabia quem realmente Jesus era para ele. Isso é poderoso, amém, irmãos? Isso é poderoso. E eu quero aqui falar com você que esse jejum é uma estratégia para nós conhecermos mais profundamente o Senhor. Nessas 3 semanas você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Você vai conhecer com experiência. Você vai ouvir o Senhor. Você já ouviu a voz do Senhor? Eu quero que você ouça a voz do Senhor. É maravilhoso, irmãos, quando você tem uma experiência própria com o Senhor. Porque aí nós falamos aqui sobre Jó. Porque Jó, ele temia o Senhor, ele andava com o Senhor, mas ele tem algumas experiências, e no final das experiências ele diz: olha, eu antes conhecia porque as pessoas falaram muito para mim a respeito do Senhor, mas hoje é diferente. Hoje eu ando contigo, hoje eu tenho experiência contigo. É maravilhoso, irmãos, você ter experiência com o Senhor. Eu estava, algumas semanas atrás, eu tinha orado e eu estava deitado, né? E eu ouvi o Senhor falando para mim: levanta e faz isso, isso e isso. Eu quero que vocês tenham essa experiência com o Senhor. Experiência real. Não a experiência dos outros. Não a experiência que alguém falou para você, mas a experiência que Deus falou com você. Os irmãos estão comigo? Aleluia. Então eu quero mostrar para você aqui como que o Senhor conduziu esses discípulos no caminho de Emaús, porque é a mesma forma que o Senhor quer nos conduzir. Vamos ler em Lucas 24, verso 13, a partir do verso 13, que diz assim: e eis que no mesmo dia, iam dois discípulos para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Vou continuar. E ele lhes disse: que palavras são essas que vocês caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Presta atenção. Então Jesus aqui faz uma pergunta: por que vocês estão tristes? E no verso 18, eles dizem: respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? Pode colocar. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: aos que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta. O que ele está falando? Jesus foi o quê? Homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. A gente esperava isso. A gente esperava que ele viesse libertar Israel da mão dos romanos. Mas agora, sobre tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade. Aí eles, olha o que eles falam aqui. É verdade que também, hoje cedo, né, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não acharam o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que dizem que ele vive, que ele ressuscitou. Mas, ainda o 24, e alguns que estavam conosco foram também ao sepulcro e acharam realmente ser como as mulheres falaram, porém a ele não viram. Olha, irmãos, que gente incrédula, gente que
Mas eu não digo incrédulo, eu digo cego. Cego. Irmãos, e nós aqui nessa terra, nós temos a mesma tendência. Depois de ter tido experiências com Deus, de Deus ter falado com você, de Deus ter feito uma obra na sua vida, você ainda continuar sem entender e continuar sem enxergar Jesus na sua vida. Os irmãos estão comigo? Então, alguns princípios aqui, para a gente ser bem dinâmico. Os olhos estavam impedidos de ver. É o número 1. Eu vou falar em 4 pontos aqui. O número 1 os olhos estavam impedidos de ver. Por quê? Porque o Senhor ainda não era o centro na vida deles. Os irmãos estão comigo? Olha, eles estavam com Jesus, conheceram Jesus, estiveram com Jesus, eram discípulos de Jesus, eram discípulos, porque havia os discípulos e a multidão. E quando a Bíblia fala que eram discípulos, é porque era crente mesmo, andaram com Jesus mesmo. Os irmãos estão entendendo? Olha que esquisito isso. Você é do Senhor, mas não tem o discernimento de que o Senhor está presente. Aí Jesus vê que eles estavam tristes, e o Senhor pergunta: por que vocês estão tristes? E a resposta deles é impressionante. Nós esperávamos que ele fosse remir a Israel. Interessante isso aqui. Por que isso mostra, irmãos? Isso mostra que eles tinham um entendimento errado de Jesus. O entendimento estava errado, irmãos. Porque esse entendimento aqui é o mesmo que muita gente tem quando ele fala assim: puxa, eu achava que Jesus ia mudar a minha vida financeira. O centro dele é a vida financeira dele. Ah, eu achava que Jesus ia me dar uma promoção no serviço. Eu achava que uma porta maior ia se abrir. Eu achava que Jesus ia fazer isso, fazer aquilo. Então, o que tem no coração dele são outras coisas e não o Senhor. O coração dele está em outro lugar, não no Senhor. Então ele quer usar Jesus para alcançar aquilo que ele acha que é importante. No entendimento dele é importante. Deixa eu falar para você, irmão, presta atenção. Você pode conquistar, porque é o Senhor que vai te fazer conquistar. Você pode avançar e vai ser muito abençoado, mas o seu coração, no seu coração, o que deve estar em primeiro lugar é sempre o Senhor na sua vida. Isso você não pode esquecer nunca. Então eles andaram com Jesus, criam em Jesus, mas tinham um entendimento errado de Jesus. Ele achava que Jesus era para que Israel fosse liberto das mãos dos romanos. Era isso que eles pensavam. Jesus era para isso. Jesus é aquele só que me abençoa, que me dá um casamento, que me dá um emprego, que me dá uma promoção, um serviço que faz eu passar no concurso. Era só isso que eles achavam de Jesus. Sabe, irmãos, o entendimento completamente errado de quem era o Senhor. Eles queriam usar o Senhor. É a pessoa que quer usar o Senhor para alcançar aquilo que realmente é importante. Quantas pessoas estão na igreja para... o objetivo dele é porque minha vida estava miserável, agora eu tenho um apartamento. Vim para a igreja, tenho um apartamento. Agora sim. Ah, minha vida estava miserável, agora comprei um carro 0 km, agora sim. Não, irmãos. Essa pessoa está usando o Senhor para conquistar aquilo que realmente ele acha que é importante para ela. Ele não sabe que Jesus é bom, é generoso, ele manda entrar e pegar o que você quiser, né? Ele é abençoador, sabe todas as coisas, ele acrescenta na sua vida, mas a Bíblia diz: busca primeiro o reino, busca primeiro o Senhor, porque todas as coisas ele vai acrescentar na sua vida. Atos capítulo 13, verso 22, Paulo fala algo sobre Davi.
Em Atos 13, 22, Paulo diz assim: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Isso é maravilhoso. Então Paulo está falando de Davi e diz, ele está contando a história quando Deus tirou Saul e colocou Davi. E Deus disse: porque eu achei um homem segundo o meu coração. Na sua opinião, o que é um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi era segundo o coração de Deus? Nós temos algumas teorias sobre isso. Sim ou não? Por quê? Pode chutar aí. Pastor Evandro, sabe? Por que você acha? Facilidade de se arrepender. Muito bom. O que mais, irmãos? Prioridade nas coisas de Deus. Olha, deu até um toque aí para dizer que a resposta está boa. Olhos abertos. Você é rápido, já pegou a palavra aqui. Tinha os olhos abertos, né? Eu quero dizer para vocês que eu concordo com todos vocês. Mas tem algo que eu acho tremendo, que eu concordo mais com o que eu penso. eu acho que isso aqui está mais próximo. O que Paulo está dizendo é que Deus tinha prazer em Davi. Então nós achamos que os motivos podem ser qualquer. Mas se você for ver na Bíblia, tinha muitos homens que Deus também tinha. Homens tinham os olhos abertos, né? Homens que se arrependiam também. Homens que eram adoradores também. Mas Deus não falou isso desses homens. Você não encontra em momento algum Deus falando: olha, esse homem é alguém segundo o meu coração. Ah, Davi era um adorador. É verdade, ele era alguém fantástico nessa área da adoração. Ele estabeleceu turnos de adoração no templo. Ele fez um trabalho maravilhoso no templo. Mas, deixa eu falar para você. Glória a Deus, um pouquinho mais baixo. Deixa eu falar para você. O mais que se aproxima, que eu creio, é que Davi sempre queria a presença de Deus na sua vida. Davi sempre buscava e ele queria a presença de Deus na sua vida. Vocês estão comigo? Você sabe que o rei Saul foi um rei que Deus escolheu também. Mas foi um homem que durante todo o seu reinado, 40 anos que Saul reinou, a arca de Deus nesses 40 anos estava distante. Ela tinha sido roubada pelos filisteus. Estava vivendo de casa em casa, em lugares distantes. E Saul nunca se preocupou. Ele nunca quis, ele nunca olhou, porque, sabe, irmãos, é importante você saber, a arca representava a presença de Deus. Deus presente, Deus estava ali no meio do seu povo. Saul nunca foi buscar. Quando Davi se tornou rei, a primeira coisa que ele fez, ele organiza mas nós vamos ver isso melhor em Salmo 132, no verso 1, o que diz a respeito de Davi sobre isso. Ele está orando, ele diz assim para o Senhor: lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na minha tenda, ou na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Até o 5. Então ele faz uma oração e ele fala: Senhor, eu me recuso, eu nem vou entrar na minha casa, eu nem vou dormir enquanto eu não fizer uma casa para o Senhor. Sabe, irmãos, o coração dele estava no Senhor. A Bíblia diz que esse homem se tornou o rei mais guerreiro, mais poderoso, o mais vitorioso de todos os reis. Por quê? Às vezes, irmão, nós ficamos lutando guerras, mas guerras isoladas, guerras sozinhos. Sabe, o Senhor, Ele quer lutar por você.
Mas nós precisamos ter esse coração, sabe? Eu sei que você é salvo e que você é amado, mas eu creio que, e nós já falamos muito sobre isso. Agora nós chegamos num nível que nós precisamos avançar para outro nível. E qual que é o outro nível? Além de você saber que você é amado, que você é muito amado pelo Senhor, agora você precisa descobrir que você precisa chegar no ponto onde Deus tem prazer em você, por causa das suas escolhas, por causa do seu coração. Os irmãos estão comigo? Amém? O Senhor achar prazer em você. Quando que o Senhor acha prazer? Quando Ele vê esse coração voltado para o Senhor, voltado para a casa do Senhor, para a presença do Senhor. Os irmãos estão comigo? Aleluia, aleluia. Que o Senhor tenha prazer em nós. Número 2. Eles continuam conversando. Volta lá em Lucas 24, Jefferson. Conhecer Jesus é conhecer nas Escrituras. Sabe, irmãos, tem algo que nós nos preocupamos aqui, é ensinar vocês as Escrituras. Porque você só vai ter uma experiência com Deus através da palavra de Deus, através das Escrituras. Amém, irmãos? Essa é a maior experiência que nós podemos ter, através da palavra de Deus. Aqui, vai para o 32, Jefferson, por favor. Perdão, para o 27, né? Eu pedi 27. Volta um antes aí, no 26. Aí eles, acho que no 25, por favor. Aí Jesus diz para eles falam assim: olha, você não ouviu falar que, sabe, e já é o terceiro dia, ele não ressuscitou. Aí Jesus fala para eles: ó, nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. Então Jesus começa a abrir as Escrituras. E diz que ele começa lá de Gênesis, começando por Moisés. Quando fala por Moisés, está falando dos livros que Moisés escreveram. Quais foram os livros que Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio e Levítico. Ele começa lá por Moisés e por todos os profetas. Então ele vem passando pelos profetas Daniel, Jeremias, e explicava o que estava ali nas Escrituras, o que se achava acerca de Cristo nas Escrituras. 28. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como que iam para mais longe. Jesus fez como que ia para mais longe. E eles então insistiram, o constrangeram a que ficasse com eles, porque já é tarde, o dia já escureceu, e Jesus entrou para ficar com eles. Mas olha, o que eu quero dizer para você aqui, que Jesus começa a abrir as Escrituras e mostrando, desde Moisés, passando pela lei. Eu queria ter um tempo aqui para falar para você que eu imagino que Jesus falou algumas coisas. Jesus deve ter dito: vocês não sabem sabe quando o homem e a mulher pecaram? Deus precisou matar o animal, fazer peles de animais para cobrir a nudez. Aquele animal apontava para Jesus. E ele veio falando, veio citando várias passagens das Escrituras e mostrando para eles, mostrando Cristo. Deixa eu falar para você, a lei, nós já falamos muito sobre isso, mas a lei, tudo na lei aponta para Jesus. Não adianta você pegar a lei e querer viver a lei, porque a lei aponta para Cristo. E se você quer conhecer Cristo, você precisa conhecer cada dia a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu quero desafiar você, irmãos, a conhecer a Cristo a cada dia. Faça um propósito de ler a palavra de Deus. Comece do Novo Testamento. Deixa eu falar para você, eu comecei a ler a Bíblia fazem muito tempo. 39 anos atrás. 39 anos eu comecei a ler a Bíblia. Primeiro eu queria conhecer, eu quero conhecer esse livro. Eu morava num lugar que não tinha TV, o rádio, a pilha do rádio durava 2 dias, aí acabava a pilha, aí você tinha que... Você não é dessa época, assim, lá no pé da Serra do Araripe. É dessa época. E eu
Aí eu falei, vou ler a Bíblia. Eu li a Bíblia, a primeira vez eu li a Bíblia toda em 7 meses. Segunda vez eu li a Bíblia em 9 meses. Depois eu li a Bíblia em menos de 1 ano. Em 2 anos e meio eu tinha lido a Bíblia 3 vezes. E daí para cá eu não parei de ler a Bíblia. 39 anos. Eu estive na casa do rapaz que me ganhou para Jesus. E eu fui lá agradecer a ele por ele ter investido na minha vida. Aí eu conversando com ele, eu falei, naquele tempo você lia a Bíblia. Faz quanto tempo você se converteu? Ele falou, eu me converti em 80. Ele, né? Me converti em 81. Aí eu fui lá em 2001. Eu digo, então faz 40 anos. Ele falou, 40 anos. De quantas vezes você já leu a Bíblia? Ele disse, já li a Bíblia 40 vezes. Porque eu leio a Bíblia uma vez por ano. Uma vez por ano. Irmãos, ler a Bíblia não é algo fora de moda. A Bíblia é o seu alimento. A Bíblia é a sua porção. Sabe, às vezes, eu vejo às vezes crente pegando frase lá e postando. Eu vi crente fazendo isso. Não sei o que, umas frases de efeito. Sabe aquelas frases de efeito? Aí coloca o cara que falou, né? Maomé. Eu vi crente falando Maomé. Eu vi cara colocando lá uma frase, colocando lá Gandhi, Mahatma Gandhi, né? E outros, né? Confúcio, né? Confúcio. São sábios, né? Inteligentes, né? Dos últimos tempos, mas até o que eles falam, a maioria está baseado nas Escrituras. Então você precisa conhecer a palavra, não para ser sábio, não para ser sábio, porque sábio você vai ser. Na verdade, quando você está se alimentando da palavra, você já é sábio. Mas você precisa fazer um propósito, irmão, de se alimentar. A palavra é alimento. Alimento. Tem a música que diz que oração é alimento. Eu não concordo muito. O alimento é a palavra, a oração é sustento. Amém? A oração é uma consequência. Então eu não paro de ler a Bíblia de jeito nenhum. Qualquer dia da minha vida você vai ver, eu estou lendo uma passagem do Novo, principalmente do Novo Testamento, ou do Antigo também. Eu leio o Antigo, muitas vezes venho, vou ler até Josué, leio até Josué. Agora eu vou ler os Salmos. Estou sempre, constantemente, estou lendo o Novo Testamento e os Salmos. Agora já estou indo para o final do Novo Testamento esse ano. Estou lendo já Hebreus agora. Logo já chego. Antes do final do ano já chego. Mas por que eu estou falando isso? Para te inspirar. Com a palavra. Se alimente da palavra. O Jean falou aqui de uma Bíblia, da Strong, né? Quando te ajuda muito, você coloca o dedinho lá na palavra. Eu te aconselho ainda a ler a Bíblia de papel, a velha e boa Bíblia de papel. Quem tem em casa a Bíblia de papel? Eu gosto da Bíblia de papel. Às vezes eu leio bastante no celular, mas eu gosto mesmo da velha. Essa é uma Bíblia, meu Deus, é muito famosa essa Bíblia, fez muito sucesso. Não, é uma Bíblia comentada. Jesus Thompson. Quem falou Thompson? Uma Thompson, isso aqui é uma Thompson, ganhei de presente, está guardado em casa faz muitos anos. Uma bênção de Deus. Aprenda a se alimentar da Bíblia. Pastor, não tenho tempo. Isso é um engano do inimigo, que você não tem tempo. Quanto tempo você gasta na sua rede social? Me fale e eu vou te falar se você tem tempo. Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Quanto tempo você gasta no Facebook? No Instagram? Quanto tempo você tem tempo? É errado? Não é. Sabe, a Escritura, ela vai te abrir os olhos. Seus olhos vão sendo abertos. Irmãos, 39 anos lendo a Bíblia. Já li a Bíblia, eu creio que algumas dezenas de vezes, inteira. E se eu for contar assim, por parte que eu leio, já perdi as contas. Mas deixa eu falar. Se eu abrir a Bíblia agora aqui, os meus olhos começam a se abrir mais ainda. Por quê? Às vezes, pastor, que eu não consigo, é porque talvez os seus olhos estejam fechados para quem Jesus é.
E eu falei para você, eu comecei falando que nessa estrada que nós estamos também nessa caminhada com Jesus. Deus está conosco. E o objetivo é que os seus olhos se abram a cada dia. Se abra a cada dia. Você pega uma pessoa, que estava aqui o Natan, né? A neta está fazendo um curso. O que é o curso? Enfermagem. Quantos anos já? Fazer um ano. Ainda tem um ano e um pouquinho. Quando você começou, você sabia alguma coisa? E agora, você já sabe? Se alguém dá um piripaque, você já sabe o que fazer? Né? Se alguém der um... Você já sabe, tem que fazer isso, fazer aquilo, vira de lado, né? Tal, porque você aprendeu, né? Espiritualmente também, irmãos. Você precisa aprender, nós precisamos aprender. E aprender com o quê? Com a palavra de Deus. Se alguém está passando mal espiritualmente, você tem uma palavra, você sabe orientar. Você fala, olha, é assim, é desse jeito, é por aqui. A palavra diz isso, isso e aquilo. Os irmãos estão entendendo? Mas quando que nós fazemos isso? Quando nós estamos transbordando. A Bíblia fala que a boca vai falar do que o coração está cheio. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Paulo diz assim, que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite em vós a palavra. Precisamos ter a palavra dentro de nós, irmãos. Amém? Não estão comigo? Aleluia. Tem mais algumas coisas aqui para falar com vocês. Então a palavra vai nos mostrar Cristo, né? Ela sempre vai nos mostrar Cristo. Aí quando Jesus chega com eles lá e entra com eles, né? Acontece algo, presta atenção. Então eles constrangeram a entrar dizendo, fica conosco porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Verso 30. O 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu deles. Deixa eu falar para você. Volta lá, 31. Ainda. Quando o pão é partido, nossos olhos se abrem. O partir do pão. Ao partir o pão, os olhos deles se abriram. Eu gostaria de mostrar aqui essa mesma expressão em Gênesis 3 e 7. Por favor, Jefferson. Gênesis 3 e 7. Porque essa expressão aqui de que os olhos se abriram é a mesma expressão que nós encontramos em Gênesis 3 e 7. E aqui em Gênesis está falando, voltando milhares de anos atrás, quando Adão e Eva pecaram. Aí a Bíblia diz, então foram abertos os olhos deles. A mesma expressão é usada. Foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus. Então, irmãos, eles viram o que agora? O pecado. Eles viram o que? A miséria deles. Os olhos se abriram. Por quê? Porque eles comeram errado. Toda vez que você se alimenta errado, os teus olhos vão ver o mal. Toda vez que você traz para dentro de você aquilo que não deveria, que você ingere aquilo que não deveria, que você traz para a sua alma aquilo que não deveria, você fica mal. Já viu que tem gente que só fala de desgraça? Rapaz, um acidente, quebrou a perna e matou, e morreu. Esse abençoado, ele está o dia todo assistindo da Atena lá e o Cidade Alerta. Os comentários dele é só de coisa ruim que acontece no mundo, porque ele está se alimentando errado. Aqui diz que em Gênesis 3 e 7, diz que quando eles comeram aquilo que Deus não queria que eles comessem, os olhos se abriram. Os olhos se abriram. É a mesma expressão, mas lá em Lucas 24 diz que quando eles comeram o pão, os olhos se abriram e viram Jesus. Nós sempre falamos aqui, presta atenção, no dia da ceia. O dia da ceia nós não trazemos você aqui para você ficar olhando para a sua vida miserável do pecado do passado. O pão, sempre que o pão é partido, você deve olhar para Jesus. É para você enxergar Jesus. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje
Hoje, aqui nessa noite, irmão, nós estamos partindo o pão. O que é o pão, pastor? A palavra. Você está se alimentando da palavra. Você está fortalecendo o seu espírito. Você está ficando gigante. Você está ficando musculoso espiritualmente. Você está se alimentando. E quando o pão é partido e você se alimenta, os seus olhos vão se abrindo. E você começa a dizer: puxa, eu não via desse jeito. Eu não entendia dessa forma. Por quê? Porque você está no lugar certo, comendo a comida certa. É diferente. Olha, irmão, não tem nada. Você pode, por exemplo, ter ficado assistindo o jogo em casa, ou assistindo uma série ou um filme, mas no final o resultado seria muito diferente. Porque a palavra de Deus, ela vai sempre te puxar para cima. Eu estava tentando assistir uma série ontem com a minha esposa. Chegamos em casa: vamos assistir alguma coisa? Vamos. Nós ficamos lá, irmãos. Quanto tempo? Tudo era a vingança de não sei o que. Não sei o que vai matar não sei o que. E matar a família dele, ele vai matar não sei quem. E não sei o que vai se vingar. E não sei o que, uma atrocidade. É um negócio. Eu falei: não, meu Deus. Eu falei: põe qualquer coisa aí, não dá para escolher. É só coisa ruim, irmãos. Nos filmes, nas séries. E aquilo vai minando. Aquilo vai tirando de você. Aquilo vai... Você fica violento. Assiste um filme de luta e alguém te dá um susto, você acha que já é o Bruce Lee, né? Não é verdade, não é? Eu vou contar uma história aqui engraçada. Eu vou pedir pro Wagner para contar a história engraçada. Posso, Wagner? Há muitos anos atrás, esses meninos, Wagner e o Rafa, começou a andar comigo. Aí eu levei eles para o sítio. Aí nós inventamos de colocar um filme lá. E o filme era um cara que matava de faca. Aí aquele filme é horrível. E tudo dele, Robson, era o cara, ele vinha matando gente de faca, matando de faca. O cara estava dormindo lá, ele matava de faca. Ele tinha prazer de ver o cara morrendo. Você acredita que eu assisti até o final esse desgraçado desse filme? Eu fiquei curioso, porque eu queria que prendesse o cara, né? Você quer que prenda o bandido. Fiquei curioso. Quando terminou o filme, aquela tensão, aquela coisa, tanto gente que o cara matou. Aí a gente levantou assim. Aí o Wagner, eu não conhecia muito bem ele, né? Tava no começo. Ele levantou assim: que filme doido. Eu digo: é mesmo, né, rapaz? Ele disse: é. Eu fico com vontade de matar. Eu vejo um negócio desse. Eu falei: Jesus. E o quarto não tinha porta ainda. E aí eu fui pra cama e fiquei pensando. Aí ele voltou, foi no banheiro, voltou, deitou. O Rafa não falou nada, né? Irmãos, o filme era terrível. Aí eu voltei. Aí falei assim: que é isso? Aí eu voltei na cozinha, minha esposa dormiu, mas eu não consegui dormir. Voltei. Aí fiz um negócio lá. Aí no outro dia minha esposa tá lá querendo fazer o almoço. Falou: cadê as facas dessa casa? Diga: eu escondi tudo. Sei lá que tá na cabeça desse menino de noite aí. Escondi, irmão. Melhor prevenir do que arremediar. Jesus. Ah, meu Deus, misericórdia. Desculpa aí, Wagner. Mas ele foi só uma brincadeira, né, que você falou. Voltando um pouquinho aqui, irmãos, que o Cleber está falando, que mesmo quando Davi pecou, ele vai orar, e a oração dele: Senhor, não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu espírito. Olha aqui, que oração poderosa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu nem sei porque que eu falei do cara da faca, mas eu falei que você deve cuidar do que você se alimenta, que você traz para dentro de você. Porque quando você está trazendo algo, você está se alimentando daquilo. E por último, irmão, para a gente terminar, aleluia, vamos continuar lá
Volta lá no 24 de Lucas, no 32. Aí eles percebem, no partir do pão, eles percebem que é Jesus. Volta aí o 32. Eles perceberam que é Jesus. No 32. E disseram um para o outro. Eles percebem, Jesus estava ali com eles, ele desapareceu. Eles olham para o outro e falam assim: olha, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, nos abria as escrituras, quando ele falava conosco, você percebeu que o nosso coração ardia? Deixa eu falar para você, irmãos, o coração é aquecido, é sinal de que os olhos estão sendo abertos. Quando você vem aqui e você ouve a palavra, você mexe com o seu coração se aquece, é porque os seus olhos estão sendo abertos. Os irmãos estão comigo? Amém? Isso é uma prova, né, de que o Senhor está presente, né? Quando desfrutamos do Senhor, né, o nosso coração entra em chama, o nosso coração queima, né? Em Romanos 12:11, Paulo fala assim: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, sabe, a igreja tem um papel fundamental de manter a chama acesa nessa terra, na nossa vida. Sede fervorosos no cuidado, né? Mas a sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sabe, irmãos, nós não podemos baixar a guarda. Tem um jejum, meu irmão, entra com tudo no jejum, estabelece alvos no jejum. Coloca, né, objetivos para o seu jejum, para a sua família, porque você está numa guerra. Você está numa guerra. Existe uma guerra espiritual. Nós não sofremos retaliação do diabo, porque o diabo não pode retaliar. Porque retaliação é como se ele dissesse assim: olha, eu não vou fazer isso, senão o diabo vem e ele dá uma pancada maior do que eu dei uma pancada nele. Não, mas sabe, eu quero dizer para você, ele não pode retaliar, mas eu e você estamos numa guerra espiritual. O diabo vai fazer tudo para esfriar você, para você fazer você baixar a guarda. Ele vai dizer: não, tá bom do jeito que tá, deixa assim, é muita luta, não aguento mais isso, sabe? Mas não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você abra os seus olhos, que você reconheça Jesus na sua caminhada, que Jesus está contigo. Sabe, é muito triste você andar com alguém e você não percebe que essa pessoa está ali. Essa pessoa se torna como invisível. Deixa eu falar para você, Ele está presente. Tem um louvor que fala, como é que é aquele louvor que fala que Ele está presente mesmo quando eu não vejo? Lembra desse louvor aí? Se alguém puder me ajudar? Mesmo que eu não vejo. Bem, eu sou ruim de lembrar, mas é uma verdade. Às vezes você nem está vendo, mas o desejo do Senhor é que você abra os olhos para ver. Eu creio que esse jejum, irmãos, é um tempo de Deus abrir os nossos olhos. Amém? Aleluia. Esse jejum é um tempo de você aquecer o seu coração. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Aleluia. Esse é um tempo de você aquecer o seu coração no Senhor. Aleluia. Então, o que você deve fazer? Não comece esse jejum sem expectativa. Não comece sem algo, sem propósito. Mas o jejum, não, irmão, se você encara desse jeito, você pode encarar até a vida desse jeito. Uma vida sem acontecimentos espirituais, sem sobrenatural, sabe? Uma vida normalizada, mundanizada, uma vida segundo o mundo vive. Não podemos viver assim, irmão. Sabe, é uma oportunidade esse jejum. Feche seus olhos. Esse jejum é uma oportunidade que o Senhor vai fazer o seu coração arder e abrir os seus olhos. Os discípulos disseram: você não percebeu que enquanto Ele falava o nosso coração ardia? Sabe, queridos, essa chama não pode apagar, irmãos. Essa chama não pode apagar do seu coração. Vocês não estão comigo? Sabe, essa chama não pode morrer. Paulo disse: não extingueis, não apagueis o Espírito. Aleluias. Eu convido você para orar comigo agora. Eu convido você para orar sobre essa palavra agora. Não aceite viver uma vida sem discernimento.
Perceba a presença do Senhor. Ele está presente. Ele está presente. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias. Eu sei que tem dias, irmãos, que são escuros. Tem dias que acontecem coisas que você nem sabe por que está acontecendo tal coisa na sua vida. Tem dias que parece que você não dá nem para crer que o Senhor está, mas é só parece. Ele está presente. Ele prometeu. Amém? Aleluias. Eu gostaria que você orasse agora sobre essa palavra. Eu gostaria que você criasse uma expectativa sobre esse jejum desses dias. Eu queria que você criasse uma expectativa de que o Senhor vai falar profundamente com você nesse jejum. Quem sabe amanhã, no primeiro dia de jejum, porque eu creio que Ele já está falando hoje. Quem sabe nesses dias, porque o tempo de jejum é tempo de intensidade, é tempo de estarmos mais sensíveis. Você vai perceber com mais clareza. Os seus olhos serão abertos para você perceber, para você enxergar coisas que você não enxergava. O Senhor vai te mostrar coisas que você vai ajustar na sua vida. Você vai mostrar portas que o Senhor está abrindo nesse tempo. Quem não precisa de uma porta maior? Se você está acostumado com as portinhas que você tem entrado, aí, irmão, eu não vou poder fazer nada, mas eu estou aqui para dizer para você: creia que o Senhor tem maiores portas para você entrar. Amém? Ah, pastor, não coloquei perspectiva muito nesse jejum. Então você está conformado só com os 3.000 reais que você ganha? Deus tem muito mais para você. Pedi e dá-se-vos-á. Pastor, já estou ganhando 5.000, estou de boa. Deixa eu falar, que está um salário de 10, de 20 mil que o Senhor tem para você. É só crer. É só crer. Eu creio que nesse jejum Deus vai surpreender financeiramente. Estava orando hoje ao Senhor. E uma das coisas que eu vou orar pela vida financeira da igreja, orar por irmãos. Eu sei que nós temos atravessado uma batalha nessa área financeira. Eu não sei se é batalha na mente de muitos irmãos, eu não sei se é batalha, mas nós temos atravessado. Eu sei que Deus quer destravar isso na nossa vida, na vida de muitos irmãos da igreja. Amém? Então eu quero declarar em nome de Jesus, nesse jejum, você vai ser surpreendido na área financeira na sua vida. Você crê nisso? Ah, pastor, mas do jeito que tá bom. Ô, irmão, eu fico até triste por você. O Senhor tem muito mais para você. Pastor, mas será que Deus pode fazer? Deus já tem feito tanto. Deixa eu falar, Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que nós pedimos e pensamos. Ele quer fazer muito mais, porque Ele é seu Pai. Mas é necessário você crer. Ele disse: se você crer, se você quiser e você crer, você vai comer o melhor dessa terra. Então eu não sou daqueles que acham que você tem que ser Eu não sou daqueles. Eu te falei que tem pessoas que vão para a igreja para ganhar alguma coisa de Jesus. O objetivo é ganhar algo. Deixa eu falar, você já ganhou o principal, foi Jesus. Você já sabe quem é o Senhor. Agora você precisa descobrir que a mão dele está estendida para você. Então eu vivo pensando na surpresa do Senhor. Cada dia que passa eu digo: Deus vai me surpreender. O Senhor tem portas novas, o Senhor tem coisas novas. O Senhor vai fazer. Quando aparece uma dificuldade, vai cair por terra. Em nome de Jesus, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, a cura virá, a cura vai se manifestar, a bênção vai acontecer, a vitória virá, a vitória vai chegar. É assim que eu vivo, é assim que eu creio, é assim que você deve crer, irmão. Sabe, talvez você tenha que jejuar contra o comodismo que talvez o inimigo lançou na sua mente. Ou assim tá bom, deixa como tá, vou empurrando com a barriga. Não, um crente, um filho de Deus deve se recusar de viver assim. Ele deve crer que o seu Deus é poderoso, que o seu Pai é poderoso. Ah, mas ele já fez coisa. Ah, eu estou aqui só para... Às vezes nós vamos orar em algum grupo
né? Às vezes no nosso discipulado, aí o irmão, e aí, o que você tem para pedir? Uma vez o irmão falou assim, eu não tenho nada. Aí o outro, também não tem nada. Aí o outro falou, não, eu quero só agradecer, porque o Senhor já fez coisas grandes. Irmão, agradecer é o básico. Pedir, e o que a Bíblia diz? Pedi e dá-se-vos-á. Aí fomos fazer o discipulado, aí eu falei assim, aí o que vocês querem? Pedir. Aí o pastor Evandro já esperto lembrou e falou assim, eu vou ficar calado não, aprendi já, eu vou pedir, eu quero pedir. Aprenda a pedir. Deus tem prazer, o Pai tem prazer. Irmãos, imagina um pai rico, porque você não é tão rico, mas você, quando seu filho, principalmente seu filho pequeno, vinha te pedir alguma coisa, você ficava com a mão fechada, você ficava assim, não vou dar nada para esse menino não quero não. Você podendo dar, você não faz isso. Agora você acha que o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro, dono da prata, você acha que Ele não vai ter prazer em te dar? Ele tem prazer. Qual que é o maior mandamento de hoje, irmão? O maior mandamento? Qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Não é esse. O maior mandamento é crer. Crer no Senhor Jesus. Esse é o maior mandamento. Quando você crê, você já está cumprindo o maior mandamento. Creia somente. Creia que Deus é bom. Creia que Deus enviou seu Filho. Creia que Ele deu a vida no seu lugar. Creia que você é salvo. Creia que você é perdoado. Creia que Deus é bom. Creia que você é filho amado. Creia. O mandamento não é obedecer. E obedecerás o Senhor teu Deus. Não, você não consegue. Mas crer você consegue. Crer é possível. Então creia. Alargue o seu coração para crer. Hoje, crê nesse jejum. De que você está entrando num tempo novo diante do Senhor. Saia do conformismo, daquele mecanismo de dizer, mais um jejum, né? Não vejo a hora de acabar. Não, sabe, irmão, não vejo a hora dos milagres se manifestar. Não vejo a hora de chegar quarta-feira aqui para nós transformar esse lugar num lugar de adoração poderoso. Sabe, esse jejum é um tempo de cura. Pessoas serão curadas, irmãos. O poder de Deus vai se manifestar nesse lugar aqui. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida nesse jejum. Que o Senhor quer fazer uma obra nas nossas vidas, Ele vai dizer, haja luz, haja clareza. Que quando você tem luz, você tem clareza, você não vai errar nas suas decisões. Quando você tem clareza, você vai viver acertadamente. Eu quero declarar em nome de Jesus que esses dias são dias de clareza na sua mente. Uma mente sóbria. Você vai discernir, você vai ter capacidade de enxergar os laços do inimigo para rejeitar. Você vai ter discernimento para enxergar o que o Senhor tem chamado para você fazer. Qual o chamado do Senhor para a sua vida? O Senhor vai te mostrar o caminho. O Senhor vai te dar olhos espirituais. Me impressiona em Paulo é toda vez que ele escreve para os irmãos, ele falou, e eu oro para que os vossos olhos sejam abertos. Irmãos, toda vez que nós estamos juntos, nossos olhos vão sendo abertos. Toda vez que você se envolve com o mundo, você fica cego espiritualmente. Mas toda vez que você vem para Deus, você se envolve com a palavra, você se envolve com a adoração, é um tempo que os seus olhos estão sendo abertos. Faça um propósito firme
de ler todos os dias, cada capítulo do livro, todo dia. Eu sei que o seu líder vai te procurar, vocês vão compartilhar, talvez online, não sei, mas todos os dias vocês vão compartilhar. Quarta-feira estaremos aqui na célula, vocês vão compartilhar também, vocês vão se alimentar. E eu digo para você, eu já li o livro quase todo. É poderoso, nós vamos aprender, são coisas poderosas. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar uma semana abençoada, poderosa na sua vida. Eu quero declarar uma semana de vitória, a primeira semana de jejum cheia de poder de Deus, de graça de Deus, de revelação de Deus. Levante a sua mão para o céu. Eu oro pela sua vida, eu abençoo a sua vida. Eu declaro uma semana poderosa na presença do Senhor. Que o Senhor te guarde, o Senhor abra os seus olhos, que você veja como o Senhor vê. É assim que eu oro pela sua vida. Louvamos e agradecemos ao Senhor por essa reunião, por esse culto poderoso. Em nome de Jesus. Você vai aplaudir ao Senhor. E antes de você sair, você vai dar um abraço no irmão que está do seu lado aí, abençoar a vida dele. Em nome de Jesus. Amém?